Barretos a preocupação de fazer dessa terra a cultura sertaneja com seus adeptos e tratando dos artistas daquilo que era importante e fazendo com que se aglomerasse em Barretos. Perdemos o Rose Abrão, evidentemente que, ainda bem, numa substituição normal, tranquilo, aparece nosso amigo Fauzi, conhecido nos meios como querido Cartucheira. Cartucheira esse que abdicou das suas dependências, das suas próprias propriedades, e passou a acampar aquilo que já tinha sido iniciado por Rose Abrão e outros, passou a acampar aquilo que era o bem-querer da nossa música raiz, da nossa música sertaneja, proporcionando, inclusive, festivais e comemorações anuais em Barretos. E assim, durante longos e longos anos, era feito, inclusive, na rodovia Brigadeiro Faria Lima, com acesso a dos mais diversos cantores que aqui vinham. Nós aqui da Câmara, me lembro dos mais antigos, o vereador aqui, quando demos título para Tião Carreiro e outros artistas, fazendo com que se tornassem filhos barretenses para que nós aproveitássemos do calor e do bem-querer da música sertaneja. Perdemos agora o nosso amigo Cartucheira. Eu quero, e a preocupação minha é essa, que apareça alguém da mesma forma, com carinho, com dedicação, e que abdique de tudo aquilo que possa ser dos impropérios da vida e que abrace nessa causa. Existem pessoas de bem em Barretos com isso objetivo, nós conhecemos, mas que realmente que eu faça, tal como fez Rose Abrão e como fez Cartucheira, talvez seja difícil, mas eu espero que apareça alguém para que dê continuidade naquilo que é de bom e que é saudável e que faz parte a alma e o espírito de toda pessoa que quer ter paz de espírito, que nada mais é do que a música sertaneja e o bem-querer. Eu deixo consignado os votos, inclusive, pela perca do nosso querido Cartucheira, o nosso famoso Pancho, que não o viremos mais, no mano a mano, mas a certeza de que a imagem dele e o bem-querer e tudo aquilo que foi feito foi bem plantado, semeado, e são árvores frondosas que outros poderão abraçá-las de forma tranquila e dar início a tudo aquilo que realmente faz parte da vida. Outra coisa que eu queria comentar foi com relação à eleição dos membros do Conselho Tutelar. Eu, como advogado, eu tenho conhecimento, e os demais, doutor Francisco, meu caro Reginaldo, os médicos da Casa e vereadores, nós sabemos, inclusive, da vida e das consequências e dos riscos que correm, inclusive, os membros do Conselho Tutelar. Às vezes, com atitudes que têm que ser tomadas de forma de imediata e que causa tamanho transtorno porque envolve a infância, o infante, o bem-querer, aquele que acabou de nascer de umas entranhas. E aquele menino que talvez esteja, de uma forma ou de outra, não sendo bem cuidado devidamente e que, no momento de uma atitude que ser tomada, traz ao próprio Conselho Tutelar os percalços que os senhores nem imaginem como. A própria situação faz com que se revolta pela atitude tomada quando o que se toma é visando única e exclusivamente o bem-estar do infante e o bem-estar daqueles que o circundam. E, nessas circunstâncias, eu fico e analiso friamente, numa eleição que mais de 3.000 votos, de forma espontânea, e aí é uma coisa muito séria, num país desse, onde, numa democracia pré-questionada, nós somos obrigados a votar, e quando espontaneamente se escolher um Flávio Calzin, um Luiz Carlos Bento, uma Bruna Pellegrini, Rosângela, que já se reelege, juntamente com o Flavinho, e a Márcia Magalhães. São 5 pessoas que eu tenho certeza que carregarão de forma tranquila o fardo daquilo que é inerente à profissão, porque tem um preparo às circunstâncias e às condições de assim agir. Então, eu queria, de forma pública, tranquila, parabenizar aos eleitos e aos suplentes também, que eu sei que a função de todos é árdua, porque é o bem-querer da mesma sociedade com que nós somos obrigados a conviver com todos os percalços da vida. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador do PMDB, André Rezec, líder do partido.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, funcionários, imprensa, telespectadores da TV Barretos. Hoje eu fico muito feliz, senhor presidente, de ver o pessoal do SAI vir aqui. Nós já escutamos aqui que o projeto é bom, que não é isso, que é concessão, que não é concessão. Mas o importante é que o pessoal venha assim ver o que está acontecendo. Porque conversa, cada hora vai escutar um. Não só aqui na Câmara, cada hora que sair vai escutar um. E é importante, sim, que cada um pegue o projeto, leia e defenda os interesses. Os interesses que se todo mundo começasse a fazer aqui, porque aqui na Câmara só tem uma pessoa que eu vejo sempre, por sinal não estou vendo agora, que é a dona Eujácia. Ela não está aqui. Ah, está lá no fundo. Ela, sim, eu vejo toda a sessão aqui. E está sabendo, muito antes de ser vereadora, eu já vi a dona Eujácia aqui. Então, eu acho que é importante, sim, vir e analisar. Porque é simples falar, tem hora que se fala, e a gente começa a ver que todas as histórias que acontecem aqui na Câmara tem, no mínimo, umas 15, 17, 19 versões, porque não é bem isso, é aquilo, e vai mudando. Então, é importante que todo mundo venha ver, sim, o que está acontecendo. É importante estar aqui o pessoal do sindicato. Por quê? Porque nós já vimos muitas votações que eu sempre vejo vereador vir aqui nessa tribuna e dizer: eu nunca voto contra o povo. Principalmente quando a plenária está lotado ou quando a televisão está no ar. Porque saiu do ar, vem CIP, vem tudo. Daí todo mundo vota. Cria cargo, aumenta, muda. Aí é fácil. E o único órgão que funciona para realmente impedir esse tipo de coisa é a presença da população aqui. Dizem que o brasileiro tem memória curta, mas eu acho que você está vindo aqui hoje é um exemplo de estar mudando isso. Porque a única forma de estar mudando realmente o que se fala de memória curta é estar vendo o que está acontecendo. A história da água é interessante, porque ela já veio na legislatura passada com a história de um empréstimo, que ia ficar sem água. E eu acho muito interessante, porque até eu estava conversando ali com o Teodoro antes de jantar, e falou assim: não, para abastecer a população tem água, para os empreendimentos não tem água. Quando a gente faz um empreendimento qualquer, particular, e não tem, a gente vai lá e o SAI cobra a contribuição de melhoria e a gente que paga. Então, é bom que venha empreendimentos para Barretos, é bom que venha, sim, que gere empregos, mas que tenha o custo do negócio. Quando você vai montar alguma empresa, você tem o custo do seu negócio. E se você vai montar um parque de água termal, o custo da água quente é seu, não do povo de Barretos, nem dos funcionários, nem de ninguém. Então, que esse custo tem que estar embutido no valor da obra. Quem constrói uma obra de 100 milhões, de não ser, fala que está trazendo tanto dinheiro, que está gerando tanto emprego, não vai ser furar um poço, ter água. Porque se o negócio é água quente, o mínimo que tem que ter é que tem água quente. E quem tem que pagar pela água quente é o empreendimento, não a população de Barretos, que já tem a água, tira a água para trocar. Então, eu acho que a gente tem que partir a discussão dessa premissa. Sou a favor, sim, e é uma pena até que o Cipriano não está aqui, porque é um vereador que eu respeito muito pela... desculpa. Eu respeito muito pela posição, mas eu vou dizer o seguinte, que já foi a época de falar, é pacote fechado, vota sim ou vota não. Só que eu concordo uma coisa, o que está funcionando, o que sempre funcionou, e que se não funciona momentaneamente por problema de gestão, não deve ser mudado. Eu acho que... Não, eu estou dizendo que o SAI, ele sempre fez nos últimos anos, e eu cresci em Barretos escutando que a água era melhor em todas as gestões. A água de Barretos foi uma das primeiras afloretadas, que a água de Barretos sempre foi uma das melhores do Brasil, que mais barata. Se você pegar as cidades da região, é sempre a mais cara. Então, se a gente pega e começa assim, por que, se é um modelo que sempre deu certo, por que começar a alterar esse modelo? Então, primeiro você tem que ter uma justificativa muito grande para isso. E essa justificativa que eu acho que ainda está faltando. Principalmente para começar a discutir. Porque, realmente, não chegou? Chegou sim. Todos nós, vereadores, tivemos essa coisa. E eu acho que só não vai sair algo importante se tiver a participação não só dos funcionários que são afetados, mas da população, que depois fica mais ou menos igual a venda da Folha. Faz um monte de obra na véspera da eleição e depois paga o preço. Obrigado.
Com a palavra, a bancada do PTB. Juninho Leite. Ah, não, desculpa. Desculpa, Milton. Com a palavra, a bancada do PV, Milton Leite. Hoje eu fui premiado. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a toda a mesa, nossos secretários que estão aqui presentes, todas as noites trazendo essa sessão super bem. E é um trabalho digno aqui do nosso presidente em poder trazer todos esses comentários, que seja discutido aqui em Câmara. Hoje eu estou meio rouco porque eu estou um pouco resfriado. E tomei até uma injeção hoje à tarde. Mas eu gostaria de dizer uma boa noite a todos os vereadores, dizer uma boa noite à TV Soares, a toda a imprensa, a população que nos está honrando em casa, de estar assistindo e ouvindo nós falar nesse momento, e todo o pessoal que está no plenário, e que é o pessoal dos funcionários do SAI. E, digamos assim, para mim, eles não são funcionários, eles são trabalhadores. Tá? Eu considero como trabalhadores porque, assim, e não são assim funcionário público, porque eles levantam cedo e vão até os seus locais de trabalho para defender o seu pão de cada dia. E é por isso que eu digo que vou votar sempre a favor da população e sempre ao que for bom para a nossa população. E dizer que, como vereador, eu só voto com a minha dignidade e da maneira que eu acho que tem que ser votado, e cada um tem a sua maneira de votar. E eu acho que é isso que tem que ser feito aqui, trabalhar com dignidade e votar certo. Nessa noite eu quero começar a minha fala com um assunto triste. Já foi falado aqui de duas pessoas, mas como eu fiz o meu trabalho na minha casa e eu trouxe para que eu falasse nessa noite, não poderia de falar sobre todos esses assuntos tristes que faz parte da vida de cada um de nós. Mas tem assunto alegres e agradável também no final do meu horário. No primeiro momento, quero desejar aqui, desta tribuna que tanto me honra, como vereador, os meus sentimentos a 3 famílias barretenses. Essas famílias se encontram enlutadas nesse fim de semana, na nossa cidade, e uma delas é a Carla Leandra Daniel Macedo. Ela é esposa de um menino que eu conheço muito, tenho grande admiração por ele, na Cachoeirinha, e que foi sepultado hoje 1h da tarde. É triste, desagradável, mas temos que falar. Do Cartucheira, que é o senhor Ibrahim Faisal. Do saudoso Piquira, que é o senhor José Carlos Borges. E todas essas pessoas participaram de bons momentos aqui na nossa sociedade. Dizer assim que o Cartucheira participava do Pau do Fuxico, dentro do evento que é feito no Parque do Peão, todos os anos, é uma pessoa que alegrava toda a população barretense, ficava lá o tempo todo fazendo seu trabalho, e era ele que colocava as músicas para o pessoal que gosta desse tipo de música, e é uma pessoa extremamente de tirar o chapéu. E ao nosso Piquira, que é saudoso, estive com ele trabalhando nos finais de semana, lá teve a festa da colheita. O Piquira residia atualmente na Fazenda Armo, fez um bonito trabalho para a comunidade do Santo Reis naquele local. Segundo momento, agora eu vou falar de coisas alegres. Neste momento, quero manifestar uma justa homenagem a 2 belas jovens, uma de 22 anos de idade e uma de 20 anos, que com muita garra e entusiasmo brilharam na passarela do Centro de Lazer e Eventos do Parque do Peão, o famoso Berrantão, que conquistou o título de Rainha da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Por sinal, é a 54ª festa do Peão, né? 54 festas. E a senhorita Aline Guevara representou o Sindicato do Vale do Rio Grande naquela noite. Sagrou-se rainha. E o título de princesa ficou com a Jéssica Alves. A Jéssica representou o Sindicato da Alimentação dos Trabalhadores. Parabéns a Jéssica, parabéns a nossa Aline. Essas 2 meninas, elas vão representar, não, melhor dizer, divulgar a Copa Mundial de Rodeio, lá fora. Então, parabéns a elas 2. E foi pensando assim que eu fiz um requerimento
de número 799, a esta Casa de Leis, para que conste em ata dos nossos trabalhos. Deixo aqui os nossos votos de congratulações e aplauso à rainha e à nossa princesa. Gostaria também de agradecer, nesse momento, o apoio da diretoria Deus Independentes, na pessoa do senhor Jerônimo Musetti, que tanto nos honrou a sua presença lá no evento. Também a todos os patrocinadores e organizadores do evento. Destacar também aqui o coreógrafo, estilista da candidata Jéssica, que fez um bonito trabalho, o senhor Flávio Jacó. Parabéns. E continua. Eu tenho um requerimento de número 730, que foi feito há vários dias, e eu quero, em meu nome, em nome da Câmara Municipal, desejar os nossos votos de congratulações e aplausos a toda a comissão organizadora da 13ª Festa Italiana da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Por sinal, a nossa paróquia que eu tanto ajudo e trabalho. Pelo êxito alcançado durante a realização desse magnífico acontecimento, e principalmente ao pároco José Antônio de Souza, para que tome ciência da nossa homenagem. Gostaria de destacar o atendimento da minha indicação feita para a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Obras, que fez um trabalho brilhante naquele local, executou uma reforma e construção de banheiros. Isso também ajudou muito para o desempenho da festa italiana, e fica aqui os meus agradecimentos. E quero deixar um recado aqui, ou uma crítica, não sei, ao secretário da Educação. Por se tratar de crianças, nossas crianças têm que ser bem tratadas. Visite as escolas, principalmente João Ferreira Lopes, que se encontra em descaso com merenda escolar. Essa escola está passando por uns maus momentos e precisa ser revista, e as crianças têm que retomar essas merendas escolares de uma forma que seja adequada. Não pode. E dizer que, assim, a toda a população que logo estarei trazendo emendas que eu estou conseguindo junto aos deputados da minha bancada, que nós estamos trabalhando, e vou trazer assim, umas emendas para os assistentes sociais, 3 ou 4, que eu vou analisar e ver qual delas vão merecer, e a gente vai colocar essas emendas. E dizer a todos presentes, e a todos que estão ouvindo em casa, fiquem atentos ao meu trabalho. Não só é a televisão, mas existem jornais, existe rádio na nossa cidade que divulga o nosso trabalho. E por hoje é só. Desculpe a minha voz que está um pouco falha. A todos, meu muito obrigado e uma boa noite. Certo, Milton. Com a palavra a bancada do PTB agora, né? A última bancada. Vereador, líder do prefeito, Juninho Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com suas presenças na galeria da Câmara, aos funcionários da casa e a todos que nos assistem pela TV Barretos, meu muito boa noite. Senhor presidente, venho aqui ocupar a palavra como líder também do prefeito, dizendo que realmente o vereador Cipriano foi muito feliz na sua colocação, quando disse que veio primeiro para casa um pré-projeto, um anteprojeto. Por que disso, nobres vereadores? O prefeito Emanuel, na intenção do debate público, da discussão de ideias, pediu para que nós, como líder do prefeito, trouxesse os projetos, os pré-projetos, os anteprojetos para a Câmara, para o debate. E esses projetos não foram entregues apenas aos vereadores de bancada, mas também a todos os vereadores que compõem essa Casa de Leis. Para quê? Para que, com isso, possa-se ter o debate e chegar ao melhor denominador comum. O vereador Cipriano já foi muito feliz também em fazer 2 requerimentos, convocando audiências públicas, uma com a população e outra com os funcionários do SAI, para que consiga se chegar
a melhor maneira possível para se resolver essa questão. Mas quero deixar aqui a todos os funcionários do SAI que podem ficar tranquilos, que de uma coisa nós podemos aqui afirmar, que não tem em momento algum, em qualquer um dos anteprojetos, a palavra, o intuito de se privatizar SAI. Realmente, isso não está em cogitação. Em momento algum, vocês podem ficar tranquilos que isso nunca irá acontecer. Mas isso vai ser um projeto que nós vamos debater para frente e levaremos ao conhecimento da população. Senhor presidente, outro fator também que nos trouxe aqui agora para falar é a respeito, como hoje é o dia dos funcionários, dos trabalhadores rurais, é um fato que estava nos preocupando também no município, era a respeito da produção de leite dos nossos fornecedores de leite do município, pois a Fundação Educacional, que era hoje a compradora de 90% desse leite que é produzido no município, estava tendo dificuldades para que se encaixar esse leite em fornecedores e consumidores e estava correndo risco de deixar de comprar o leite desses produtores e, assim, agravando mais a crise que se assala nesse nosso meio rural do nosso município. Com nossa intervenção junto ao prefeito, doutor Emanuel, conseguimos que a prefeitura volte a comprar o leite da Fundação Educacional. Então, também eu quero aqui também conscientizar a população que está recebendo o leite da saúde do idoso, o leite da carência nutricional infantil, que pegam os leites nos postinhos todos os dias, leite esse que estava havendo muitas reclamações, porque o leite não estava chegando de forma adequada, que se tudo correr bem, a partir do dia 1º, voltará a ser entregue o leite da Fundação, que é um leite de altíssima qualidade, leite esse beneficiado por profissionais com excelente formação na área de pasteurização de leite no nosso município. Leite da Fundação Educacional, nobre vereador Capetinha, é um leite que pode ser até exportado, porque ele tem CIF, Serviço de Inspeção Federal. Então, eu quero até aqui fazer um apelo a todos os consumidores do nosso município, que quando chegar a uma padaria, numa mercearia, que se for comprar o seu leite, que não seja um leite já de sua marca preferida, que peça o leite da Fundação, o leite da FEB, porque além de estar comprando um produto de excelente qualidade, vai estar ajudando a todos os produtores de leite do município de Barretos para que eles possam continuar a vender o seu produto do nosso município e assim gerar fonte de renda para suas famílias. É isso aí, senhor presidente, nobres vereadores, muito obrigado a todos. Senhores vereadores, hoje foi uma fase experimental e deu tudo certo, praticamente 10 minutos. Se a gente aumenta um pouquinho o tempo de cada bancada, depois não consegue terminar antes das 10, que é o horário do grande expediente. Passaremos à discussão das matérias da ordem do dia. Projeto em segunda discussão. Opa. Vamos voltar aqui. Projeto em segunda discussão, projeto de lei 31/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui o Fundo Especial de Bombeiros, o FEBOM, e dá outras providências. O quórum necessário para aprovação é maioria simples. Segundo mensagem encaminhadora, o projeto tem como finalidade prover de recursos que serão utilizados para a aquisição de imóveis, veículos e equipamentos, construções, reformas e ampliações para aperfeiçoar o serviço de combate a incêndio e salvamento aqui no município de Barretos e região. Ele foi aprovado por unanimidade em primeira discussão na última sessão ordinária. A Comissão de Justiça elaborou nova redação, de acordo com o artigo 178, parágrafo 6 do Regimento Interno, em decorrência da aprovação das emendas em primeira discussão. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovada por unanimidade aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Dr. Leandro solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Ela é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Continua em segunda discussão, projeto de lei 32/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Comercial e Industrial de Barretos, objetivando o funcionamento e a manutenção do sistema de segurança eletrônico na parte central da cidade. O quórum necessário para aprovação é maioria simples. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão por unanimidade na última sessão ordinária. A Comissão de Justiça elaborou nova redação de acordo com o artigo 178, parágrafo 6 do Regimento Interno, em decorrência da aprovação de emendas em primeira discussão. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos, com o voto contrário, doutor Leandro Anastácio. Aprovado o projeto por maioria em segunda discussão. O vereador doutor Caio solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a apreciação da redação final na noite de hoje por unanimidade. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Leandro, não. Continua em segunda discussão, projeto de lei 34/2009, de autoria do vereador Dr. Reginaldo Silva, que estabelece normas de políticas públicas voltadas para a responsabilidade na gestão social e dá outras providências. O quórum necessário para aprovação é de maioria simples. Na última sessão, o projeto foi aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Carlão do Basquete solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei de autoria do Dr. Reginaldo Silva. Justificativa? Projeto de lei, continua em segunda discussão. De autoria, projeto de lei 54/2009, de minha autoria, do vereador Paulo Henrique Correia, que dá a denominação de Paulo Pellegrini Júnior, a pista de biciclós do bairro Zequinha Amêndola. O quórum necessário para aprovação de 2/3, ou seja, a maioria qualificada, 12 votos. Ele foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, na última sessão ordinária. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Dr. Kiko solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Ela é regimental, a solicitação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei.
Agora nós passaremos a colocar em discussão a discussão única. Projeto de resolução da Casa, da Mesa, 6/2009, de autoria da Mesa da Câmara, que abre crédito suplementar no valor de R$ 377 mil. O quórum necessário para aprovação é maioria absoluta, ou seja, 9 votos. As comissões elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Capitão Carlos solicita a dispensa dos pareceres. Ela é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução em discussão única. O vereador Euripim solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação. Aprovado, está em votação. A apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de resolução. Agora, projetos em primeira discussão. Projeto de lei 37/2009, de autoria do vereador Dr. Caio Monteiro de Barros, que dispõe sobre a instituição do programa Bombeiro Mirim na unidade local do posto de bombeiro de Barretos, e dá outras providências. O quórum necessário para aprovação é maioria simples. As comissões elaboraram pareceres pela tramitação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emenda substitutiva ao artigo 4º. Todos os vereadores receberam cópia dessa emenda. O vereador Dr. Munir solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura dos pareceres por unanimidade. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, em primeira discussão, a emenda e o projeto. Aprovado o projeto, a matéria será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da nova redação, de acordo com o artigo 178, parágrafo 6º do Regimento Interno. Mais um projeto, doutor Caio. Projeto de lei 48/2009, de autoria do vereador Videlso Paixão Leite Júnior, Juninho Leite, que inclui e altera dispositivo da Lei 3.210, de 27 de junho de 1998, com alteração subsequente e dá outras providências correlatas. O quórum necessário para aprovação é maioria simples. Está com vista ao vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Estabelece a obrigatoriedade das usinas umedecerem os leitos carroçáveis das estradas rurais em época de estiagem e proíbe a execução de serviço também nas estradas rurais sem autorização da administração. Está com vista ao vereador Cipriano. Não apresentou por escrito, mas vai se manifestar verbalmente. Senhor presidente, só pela tramitação. Ok. As comissões elaboraram pareceres pela tramitação. O membro da Comissão de Justiça e Redação, doutor Leandro Aparecido Anastácio, apresentou emenda substitutiva. Todos os senhores vereadores receberam cópia. O vereador doutor Francisco solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres, por unanimidade. O vereador Juninho Leite apresentou uma emenda
duas emendas, e que os senhores não têm cópia. Então, eu vou pedir ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda à leitura dessas duas emendas. Manifestação do vereador Videlson Paixão Leite Júnior. Senhor presidente, analisando melhor o projeto de minha autoria, percebi a necessidade de se proceder a algumas alterações para que todos os objetivos sejam cumpridos. 1. Emenda substitutiva ao artigo 3º, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 3º. Fica incluído mais um artigo, que será o 15A, no mesmo diploma legal, com a seguinte redação. Artigo 15A. As empresas e ou usinas que utilizam as estradas rurais para o escoamento da produção agrícola e pecuária, com significativos e constantes fluxos de veículos de grande porte, ficam obrigadas a umedecer os leitos carroçáveis das estradas rurais em épocas de estiagem. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e em parceria com a Polícia Militar, aplicará aos infratores as seguintes penalidades. 1. Inciso 1. Advertência verbal impedindo o tráfego dos veículos de grande porte até a execução dos serviços mencionados no caput do artigo. E, inciso 2, multa no valor de R$ 1.000 a R$ 50.000, sendo que no caso de reincidência será aplicada em dobro e sempre cumulativa. Fecham aspas. Segunda emenda aditiva, visando a inclusão de mais um artigo, que será o 4º, renumerando o subsequente com a seguinte redação. Artigo 4º. O inciso 2 do artigo 16 do mesmo diploma legal passa a ter a seguinte redação. Artigo 16, inciso 2. Multa no valor de R$ 1.000 a R$ 50.000. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 25 de maio de 2009. Videlson Paixão Leite Júnior, vereador. Estão em primeira discussão as emendas e o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Primeiramente, as emendas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovadas as emendas por unanimidade. Está em primeira votação o projeto de lei em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua redação original, em primeira votação. A matéria será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da nova redação de acordo com o artigo 178, parágrafo 6 do Regimento Interno. O que está acontecendo? Continua em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 6/2009, de autoria do vereador Videlson Paixão Leite Júnior, Juninho Leite, que concede o título de cidadão honorário de Barreiros ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado. O quórum necessário para a aprovação é de 2/3 dos membros da Casa, ou seja, 12 votos, que é a maioria qualificada. Está com vista ao vereador Aparecido Cipriano. Cipriano, hoje você... Tranquilo. Quer que eu fale com você? Eu falo. Não, tranquilo. Eu falo. Pela tramitação. O vereador Aparecido não apresentou, mas manifestou pela tramitação. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres.
É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa dos pareceres, da leitura dos pareceres. Está em primeira votação. Está em primeira votação. Em primeira votação. Tá. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra o autor, Juninho Leite. Tá, não, eu que... Senhor presidente, senhores vereadores, estou aqui hoje pedindo esse título, cidadão honorário, ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado. Quando eu falo Luiz Francisco de Assis Salgado, poucas pessoas, ou quase nenhuma nessa sala, devem de saber de quem eu estou falando. Mas quando eu falo em SENAC de Barretos, eu acho que vai clarear a mente de todos. Senhor presidente, o SENAC de Barretos iniciou suas atividades com prédio próprio em 19 de dezembro de 1990. A construção da unidade deveu-se a uma grande parte o empenho do seu patrono, Antônio Rodrigues Vieira, o Maquininha, homem influente na Federação do Comércio. Durante esses quase 30 anos de atuação em Barretos, o SENAC sempre esteve presente nos grandes acontecimentos da cidade, sendo importante parceiro do Clubes Independentes, nobre vereador Capetinha, realizador da Festa do Peão de Boiadeiro. Por muitos anos, o SENAC foi responsável pelo atendimento de enfermagem no Parque do Peão e também pelo controle eletrônico das pontuações dos peões. Além disso, o SENAC de Barretos já qualificou aproximadamente 100 mil, isso mesmo, 100 mil pessoas e promoveu grandes eventos na área de moda e realizou diversos concursos musicais e de poemas, semanas de informática e de enfermagem. Essas ações levaram à unidade grandes nomes de cada uma dessas áreas de negócios. Com o passar dos anos, o prédio ficou pequeno. E no final de 2005, o SENAC adquiriu um terreno ao lado do atual prédio para a futura ampliação. A unidade hoje conta com 73 funcionários contratados, além de prestadores de serviço, o qual quero mandar aqui meu abraço a todos os funcionários daquela casa, o meu abraço, o meu carinho a todos. O SENAC Unidade de Barretos oferece uma grande diversidade de cursos. Em seu portfólio, atuando nas áreas de saúde e bem-estar, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente, administração e negócios, nutrição. Com a ampliação da unidade, o SENAC passará a constar com cursos na área de turismo, hotelaria e farmácia. E a médio prazo, os cursos de extensão e pós-graduação em diversas áreas de atuação. Então, nobres vereadores, população que nos acompanha pela TV Barretos, em nome de todos os funcionários do SENAC, de todas as pessoas que fizeram cursos profissionalizantes no SENAC de Barretos, que nós fazemos essa homenagem ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado, que nasceu em 2 de outubro de 1942, formado em Administração de Empresa pela ESAM, Escola Superior de Administração de Negócios, em 1970, com especialização na França e na Suíça. Salgado assumiu a diretoria regional do SENAC em 1984, a convite do presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o senhor Abram Isagman. Você viu?
Abram Isajman. O SENAC, aqui está um breve histórico de todas as conquistas que o senhor Salgado trouxe ao SENAC desde 1984. E nós estamos vendo aqui, em 84, quando o senhor Luiz assumiu a administração regional de São Paulo, a convite do presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o senhor Abram, a criação de unidades especializadas nas áreas de propaganda e promoção, moda, beleza, linguagens, informática. Em 85, inauguração do SENAC, escritório de unidade especializada para o desenvolvimento de programas na área administrativa. Em 86, reinauguração da unidade de São José do Rio Preto. Em 87, inauguração das unidades do SENAC em Santana, Tatuapé. E são todos projetos que foram desenvolvidos pelo Luiz. Mas, para Barretos, o que isso influenciou? Essa vinda de mais esses novos cursos ao SENAC e essa ampliação da unidade de Barretos, dessa entidade de ensino que faz parte do Sistema S do governo e que realmente vem ajudar as pessoas, a população que busca ensinos profissionalizantes. Só para se ter uma ideia, com essa ampliação, o SENAC, em 2009, vai... Olha, desta forma, atualmente o SENAC oferece às empresas 3 tipos de que compõem o portfólio. Programa de aprendizagem de serviços administrativos, programa de aprendizagem de serviços de supermercados, programa de aprendizagem de serviços de alimentação, atendimento em lanchonetes e similares. O SENAC de Barretos disponibiliza, em 2009, 150 vagas distribuídas em 5 turmas. O SENAC de Barretos atenderá, em 2009, 5.709 pessoas. Realmente é um número expressivo, é um número que nós temos que respeitar, temos que aqui realmente render essa justa homenagem ao senhor Luiz Francisco por ter desempenhado sempre ao longo do tempo essa ajuda ao município de Barretos. Então eu peço aos meus pares, nobres vereadores, que votem a favor do projeto, não só apenas pelo senhor Luiz, mas também por todos os funcionários e pessoas que fizeram um curso no SENAC de Barretos, que vai aqui meu abraço e meu muito obrigado. Parabéns, Juninho. Antes de colocar em votação, eu peço a chamada verificação de presença de todos os senhores vereadores. Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Meziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva, presente. Videlson Leite Júnior. Continua em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Discussão única. Agora, discussão única. Processo 1194/2009, relativo ao ofício 459/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha balanço geral e anexo do exercício financeiro de 2008. O quórum necessário para aprovação é maioria simples, está com vista ao vereador Dr. José Francisco Abrão Meziara. O vereador Dr. Kiko não apresentou parecer por escrito, mas vai se manifestar verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente, já com adiantamento do meu voto contrário ao processo.
A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balanço. Não havendo oradores, está em votação o balanço. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto, tendo os vereadores Kiko Miserra, Dr. Kiko e André votado contra. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo 1669/2009, relativo ao ofício 71/2009, que encaminha plano de de autoria de Múcia Calil Neto, secretário municipal de saúde, que encaminha plano de aplicação no Fundo Municipal de Saúde, referente ao primeiro trimestre do exercício de 2009. O quórum necessário para aprovação é maioria simples, com vista ao vereador Dr. Kiko. Ele não apresentou parecer por escrito, mas vai se manifestar verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente, e, por enquanto, com voto favorável ao senhor Múcia Calil. Por enquanto. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas elaborou parecer pela tramitação, contudo, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação o plano de aplicação da saúde. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo número 1670/2009, relativo ao ofício 159/2009 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de março de 2009. O quórum necessário para aprovação é maioria simples, está com vista ao vereador Dr. Kiko. Ele não apresentou parecer por escrito, mas vai se manifestar verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente, já com adiantamento do meu voto contrário. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Com a palavra o vereador André Rezec. Aqui está para tomar um tombo. Senhor presidente, senhores vereadores, população ainda presente, população da TV Barretos. Senhor presidente, acho que Instituto, toda vez eu estou aqui, né, falando do Instituto, mas falar um pouquinho sobre esse balancete exato. O que nós pegamos no balancete é que não foi pago os parcelamentos. Novamente, aqui está no balancete os valores. Parcelamento de 98, 120 parcelas. Pago no mês, 0. Pago no ano, 0. Parcelamento venceu há 2 anos atrás. Parcelamento de 2005, 60 parcelas. Pago no mês, 0. Pago no ano, 649 mil, que pagou o mês passado para conseguir pagou em fevereiro para pegar uma CRP. Parcelamento de 2007. Valor, 2,5 milhões. Pago no mês, 0. Pago no ano, 0. Parcelamento de 2007. Pago no mês, de 2009. Pago no mês, 259. Pago no ano, 259. Como se sabe, e é uma lei municipal, cada vez que se atrasa, deve-se pagar o juro, multa e correção monetária. Faz parte da lei.
Juros e multas, 0 no ano, 0. Previsão, que era para ter pago, R$ 700 mil. Juros de contribuições, previsão, para 750 mil, pago no mês, 0. Pago no ano, 0. Juros previstos, parcelamento de 120, R$ 500 mil, pago no mês, 0. Pago no ano, 0. Juros do parcelamento de 2005, previsto, R$ 30 mil, pago no mês, 0. Pago no ano, 0. Juros do parcelamento de 2007, previsto, R$ 220 mil, arrecadados no mês, 0. Arrecadado no ano, 0. Então, o que nós vemos é, mais uma vez, que não está sendo pago. Vou lembrar aos vereadores que houve, inclusive, um pedido de SEI, que está assinado por mim, pelo vereador Kiko, pelo vereador Guilherme, pelo vereador Miltim, pelo vereador Leandro, e falta uma assinatura. Essa Câmara já foi cobrada em um balancete da casa por não ter tomado posição, e eu acho que o Instituto de Previdência, tem muitos funcionários aqui que veio reclamar, muita gente fala que não vota contra um funcionário público, e está votando contra o funcionário público. Porque hoje eles podem vir aqui fazer assim, só que quando tiver aposentado e não tiver aposentadoria para receber, daí vai ser outro departamento. Vereador Guilherme. Não, vereador André, eu vou acompanhar a sua posição, porque, como eu disse hoje aqui no grande expediente, as aposentadorias deveriam ser pagas aos funcionários, porque é descontado por 30, 35 anos, 12% em cima de seu salário, e estou vendo que os repasses não estão sendo feitos, e na hora de aposentar, o funcionário não tem a sua aposentadoria integral, tem simplesmente o seu salário base. E o que é pior, pelo valor aqui, eu não tenho o da folha para dizer, mas me parece que o parcelamento, o recurso pago, que foi descontado do funcionário, não foi pago integral. Foi pago só parcial, e tem sido feito isso uma constante. Então, quando fala que defende a população de Barretos, o funcionário público precisa de defesa agora, que a hora que fazer a aposentadoria, daí tem que lembrar do nome de quem não votou, vereador Miltinho. André, eu vou votar a favor de você, e é o seu processo aí que você escolheu para pedir vista, o Kiko também, eu vou votar contra o balancete, e vou votar a favor, porque eu acho assim, a Previdência é uma coisa primordial na nossa situação de hoje. Tem muitas pessoas que não aposentam, necessitam tanto daquele recolhimento, eu sei quanto que eu sofri, quando cheguei na hora de aposentar e faltava 2 meses. E é importante lembrar, que muita gente não sabe o que é o Instituto de Previdência. A Previdência é a aposentadoria do funcionário público municipal. E aqui ocorre 2 coisas. Primeiro, não paga a parte da prefeitura e vários meses não desconta do funcionário e não repassa ao Instituto. E quando repassa, repassa sem o multa, sem os juros e sem a correção monetária que é devida por lei. E isso pode não ser um problema agora. A gente vê vários funcionários do SAIS que vieram aqui, alguns que resistiram aqui até agora, mas que o Instituto de Previdência já vem alertando faz muito tempo, é um grande problema e que, infelizmente, até concordo que essa Câmara tem muito mais boa vontade, muito mais eficiente do que a passada, só que está pisando na bola com o Instituto de Previdência, está pisando na bola com o futuro da aposentadoria dos servidores públicos municipais. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o balancete. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto, contra os votos do vereador Dr. Guilherme, André Rezec, Miltim, Dr. Kiko, Dr. Leandro. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Agora, continuando, justificativo de voto, doutor Leandro. Senhor presidente, só gostaria de justificar o meu posicionamento de votar contrário ao balancete que foi encaminhado referente ao Instituto de Previdência do município, porque, diante dos esclarecimentos do vereador André, que há vários meses nós temos acompanhado a luta dele para que sejam cumpridos os acordos envolvendo o parcelamento da dívida com o Instituto da Previdência,
não há outra alternativa a não ser votarmos contra esse balancete. Nós temos a certeza de que, vereador André, se for necessário, estaremos juntos para tomar todas as providências necessárias no sentido de proteger realmente o Instituto de Previdência, que é algo muito importante para o município, para o servidor público, que no futuro, sem dúvida nenhuma, vai depender do fundo, do caixa, que lá deverá estar. Com a justificativa de voto, o vereador Júnior Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, estou aqui para justificar meu voto. Entendo a preocupação do nobre vereador André e seus pares, mas eu gostaria de esclarecer, senhor presidente, que eu tenho muita confiança e respeito ao prefeito em relação ao Instituto de Previdência. Instituto esse que, quando o prefeito assumiu a administração em 2005, tinha cerca de 8 milhões em caixa. Instituto esse que foi criado cerca no ano de 1991. Foi isso, nobre vereador? De 1991 até 2005, o Instituto tinha em caixa cerca de 8 milhões de reais, isso por volta de 14 anos de contribuição dos outros prefeitos que ali estiveram. E o prefeito Emanuel, em 4 anos, levou o caixa do Instituto a 22 milhões de reais, mais que triplicou essa receita que o Instituto tinha. Eu sei que existem dívidas, hoje o Instituto é um órgão muito sério, temos que respeitar, temos que aqui trabalhar para que resolva essa celeuma, mas temos confiança no prefeito que ele está conseguindo levar isso da melhor maneira possível. É isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Com a justificativa de voto, o vereador Cipriano. Nós votamos favoravelmente ao processo, ao balancete, né? Que consta exatamente o que está acontecendo. Em nenhum momento o balancete mente, né? Então não tinha como nós votarmos contrário ao balancete. Outra coisa, eu como vereador, não como comissão, procurei o senhor prefeito para saber da situação que se encontrava e gostaria de alertar que o seguinte, devido a esse novo processo que foi liberado pelo governo federal, o próprio Instituto também entrou nisso e vai ser parcelada toda essa dívida em 240 meses. Então, vai ser pago mês a mês os 240 meses. E lembrando também que essa dívida não é somente do atual prefeito, vem de outros prefeitos anteriores que ele vem assumindo mulher barriguda dos outros. Então, ele vem assumindo filhos que não eram dele também. Então, existe filho dele? Existe, mas existe de outros. Então, agora foi feito um reparcelamento, eu já acompanhei um novo, e foi feito um reparcelamento e vai ser pago em 240 meses, tudo de acordo com o que a lei determina. Tá certo? E volto a repetir, nós não estamos votando isso, nós estamos votando um balancete que traz para nós claramente o que está acontecendo e até dá esse parâmetro para a gente discutir. Senhor presidente. Com justificativo de voto, o vereador Dr. Kiko. Eu gostaria que as coisas fossem mais honestas e mais claras aqui nessa casa. O prefeito falou, o vereador Cipriano falou agora, que o prefeito parcelou e vai pagar, mas isso ele já fez no passado e não pagou. Primeira coisa, ele não pagou. Que seja claro isso, fazer um acordo, dizer que ele, senhor prefeito Emanuel, não interessa os outros, interessa esse que está aqui agora. Não, mas é conversa besta, porra. Conversa besta, chega. Já vimos aqui falar que nós defendemos o direito do povo, está aqui aprovado por ilustres personalidades, um balancete que é evidentemente errado, carregado. Não, mas eu tenho que justificar essas coisas, senhor presidente, porque nós não podemos fazer o papel de bobos aqui e passarmos esse papel de santinho para a população. Chega disso. Chega disso. Nós temos que mostrar claramente que existem coisas erradas, senhor presidente, e essas coisas erradas estão acontecendo. Trouxemos aqui a semana passada, através de um requerimento meu, em que eu disse que não havia sido paga a verba que deveria ser repassada, tirada do salário do munícipe, do funcionário público, tirada do salário dele, que deveria ser repassada para o Instituto para pagar os convênios com os supermercados, não estava sendo paga. Isso foi denunciado aqui, foi feito o requerimento, foi para a prefeitura, não voltou ainda, porque o prefeito gosta de demorar, de descumprir a lei, não respondeu ainda o requerimento, mas nós sabemos que há deslealdade, para não falar desonestidade, nessa situação. E em tantas outras.
Então, se nós estamos passando por uma situação que há um questionamento claro, foi levado ali pelo vereador André, foi à tribuna, falou ali, que estava claro, mostrou as coisas, dados, números que não mentem, mostrou claramente o que nós estamos fazendo aqui. Então, senhor vereador Videlson Leite, o senhor acabou de dizer que as contas estão todas regulamentadas, assina com a gente, se não tem nada para esconder, assina conosco. Ou qualquer um dos senhores. O que os senhores têm medo de deixar aparecer? Qual é o receio dos senhores vereadores que fazem questão de, parece que não é comigo? Nós não estamos aqui a não ser para cumprir aquilo que nós juramos, aquilo que nós nos comprometemos diante da população, e nós estamos descumprindo isso. Nós não estamos sendo homens, nós não estamos sendo lícitos, nós não estamos sendo legítimos, não estamos sendo honestos. Pois nós estamos prevendo que existe uma situação, estamos com a clareza de que há uma situação errada, ela tem que ser avaliada. E cabe a nós fazermos isso. Esse negócio de passar para o Tribunal de Contas, daqui 2, 3 anos o tribunal vai dar um parecer, que vai rolar, como rolam outros, senhor presidente. Como já existem coisas aqui, de coisas absurdamente escabrosas que aconteceram aqui nessa casa, de carros serem consertados, valendo juntos 10 mil, serem gastos 80 mil, 74 mil reais nos carros. Até hoje não vi o que o tribunal determinou. Não, está determinado, mas vai rolando, eu quero ver pagar. Eu quero ver que pague. Fez errado? É como essa situação do presidente agora que deixou a casa, quero ver que pague. Não tem esse negócio de assim, não, o tribunal tem que mostrar e julgar. E eu acho que nosso papel aqui está sendo o papel de fazer de conta que não é com a gente. Eu acho que isso daí é o que é pior que nós podemos fazer na casa. Eu acho que todos aqui respeitam a opinião de todos. Eu acho que tem que ser respeitado o posicionamento de cada vereador aqui. Não é questão que um tem um posicionamento, o outro tem que ser seguido esse posicionamento. Eu acho que a casa merece respeito o suficiente para que a gente possa... Não. Como líder, senhor presidente. Eu acho que respeitar é uma obrigação de todos nós. Mas eu não gostaria nada de ouvir tantas e tantas vezes pessoas dizendo que defendem o interesse do povo, que defendem a comunidade, que defendem não sei o quê, mas na hora de mostrar isso, não fazem, senhor presidente. Então, é isso que incomoda a gente. Não é o posicionamento de cada um, não. Vote do jeito que quiser cada um. Mas não vá lá para a tribuna ou em qualquer outro lugar dizer que vai defender o povo até as últimas consequências. Não, estou falando como livre. Não, mas eu não cedi a palavra como líder. Mas eu posso usar a palavra como líder, cabe ao presidente. A partir do instante. Cabe ao presidente. Eu não vi atitude antidemocrática do senhor, a não ser pela primeira vez agora. Não é. Você pode ter certeza que não é, doutor Kiko. Pode ter certeza. Foi aprovado, permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados. Agora nós vamos continuar na discussão única, os requerimentos com vista ao vereador Dr. Otávio Alves Garcia. O vereador Dr. Otávio não apresentou parecer por escrito, mas vai se manifestar verbalmente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero tomar a liberdade de dizer a Vossa Excelência, senhores vereadores, que analisamos os requerimentos e de suma importância, todos eles com seus valores, com tudo isso. Em razão disso, do requerimento 726, quero aproveitar, até os 775, eu opino pela normal tramitação, porque de alta indagação os teores de cada requerimento. Vai mudar o destino de Barretos. E com relação às indicações 113 e a 115, eu aproveito também, no sentido de exalar meu parecer, no sentido de regular a tramitação, e pedir excusas aos senhores vereadores, que quando eu pedi vista, alguns questionaram, aprovaram a vista e questionaram também, mas respeito o ponto de vista de cada um. Então, seja dada a palavra a todos para que discutam os seus requerimentos com galardeiro daquilo que é a competência de cada vereador. Muito obrigado. Ele deu parecer pela tramitação. Pelo que eu estou vendo, estudou bastante. Pois não, vereador, doutor Juninho Leite. Juninho Leite. Senhor presidente, gostaria de solicitar o englobamento por vereador da matéria dos processos
cada vereador com seus projetos, com suas indicações, seus requerimentos, o englobamento de cada vereador. A solicitação regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Como é que agora vamos falar todos? Não, da ordem do dia não. Seguindo a ordem que a gente estabeleceu em acordo, existe, na sequência, por coincidência, esse vereador que vai ser o primeiro a falar com relação aos requerimentos que está na pauta. Solicito ao vice-presidente, Dr. Caio, que assuma a presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, são requerimentos importantes, sim, que eu gostaria até da análise de Vossa Excelência, doutor Otávio. O requerimento 739/2009 refere-se à outorga dada pelo DAEE no município de Barretos. Nós vamos aí falar um pouquinho da captação de água de Barretos, que todos aí foi debatido, teve o SAI aqui, os funcionários do SAI. No Estado de São Paulo, cabe ao DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, o poder de liberar outorgas no Estado. Quase a metade dos municípios paulistas é abastecida por águas subterrâneas. O DAE iniciou de forma pioneira no Brasil suas pesquisas em águas subterrâneas em 1972. Com essas pesquisas foi possível identificar um dos mais importantes mananciais subterrâneos de São Paulo, que é o Aquífero Guarani, ou cerca de 1.000 metros de profundidade no município de Barretos. O aquífero é o maior manancial de água doce subterrânea. Ele é transfronteiriço do mundo. Está localizado na região centro-leste da América do Sul e ocupa uma área de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, estendendo pelo Brasil 840 mil. Pode ir passando, que isso é mais uma teoria aqui. Pode ir passando, fazendo favor. Pode passar. É uma importante reserva. O aquífero constitui-se uma importante reserva estratégica para o abastecimento da população, para o desenvolvimento das atividades econômicas e do lazer. Pois bem, a cada 100 metros de profundidade, isso é uma teoria, a temperatura do solo sobe, a temperatura da água sobe 3 graus Celsius. Assim, a água lá no fundo fica aquecida, nesse ponto ela está a 50 graus. Desde então, o DAE já projetou e perfurou mais de 500 poços com até 1.800 metros de profundidade, que atende às necessidades de centenas de municípios do interior paulista. A evolução das outorgas expedidas pode ser vista nas figuras a seguir. Aí tem uma escala de evolução, determinado ano, quantos tem lá? Tem 4.000 outorgas, isso é um absurdo, mas pode tocando. Ali, isso aí refere-se a 2007. Na parte amarela aí foram as outorgas concedidas do Aquífero Guarani. Se não me engano, 30... Quanto está aí, Reginaldo? 30 e poucos por cento? 33. Vai lá. Em Barretos, o DAE já outorgou 8 poços profundos do Aquífero Guarani. Aí é um mapa que é difícil a visualização. Dos 8 poços, 6 poços foram na questão de 2 meses, 3 meses. Seria importante o doutor Otávio estar aqui, como ele desmereceu os requerimentos, mas eu acho que isso é de fundamental importância, o que eu quero mostrar à população de Barretos. Praticamente 50% da água de Barretos é do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos. Distribui para a cidade, pode passar para o próximo, que é esse aí, provém de 2 poços profundos que faz a captação de água no Aquífero Guarani. São eles. Vamos lá, tem o Dom Bosco, que todos conhecem, pode passando. O Dom Bosco, para vocês terem uma ideia, a profundidade para se buscar água, 1.014 metros. A vazão
de 375 metros cúbicos por hora. Essa vazão já foi de 500 metros cúbicos por hora. A gente observa o rebaixamento do lençol freático. 145 metros já baixou o nível desse aquífero. A média anual de rebaixamento é de 7 metros por ano. Tem uma população atendida de 25 mil pessoas. Outro poço que nós temos, que outorga do DAE, tá, para abastecimento público, é com relação à Poção das Comitivas. Ali, a profundidade de 990 metros, a vazão de 325 metros cúbicos por hora.